No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Amados irmãos, alguns servos passados, servos de Deus, eles disseram que certos textos deveriam ser escritos, impressos em letras de ouro, pela beleza dos livros, dos textos. E aqui nós podemos perceber, irmãos, que esse é um dos textos que deveria ser escrito em letras de ouro, pois esse texto nos remete à passagem que contém um grande convite de Jesus às raças, um convite que transforma o Evangelho nas boas novas de salvação. Esse texto que nós lemos, ele está dentro do contexto do capítulo 7 de João. Esse texto nos chama a atenção, meus irmãos, que foi justamente no último dia, o último dia da festa dos tabernáculos, onde Jesus se levantou para exclamar. Veja comigo o versículo 37, mais uma vez. No último dia, esse era o 8º dia, que era a conclusão das festas dos judeus, o grande dia da festa. Levantou-se Jesus e exclamou: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Veja, irmãos, que neste dia, um dia festivo, um dia que o povo celebrava jubilosamente, como Deus havia no passado, por intermédio dos pais deles, como Deus foi glorioso, como Deus foi majestoso, como Deus, na sua graça, na sua bondade, fez um milagre abrindo a rocha, e esta rocha, ela brotou água. E essa rocha, amados irmãos, era uma afirmação da providência de Deus. No livro do profeta Isaías, no capítulo 12, versículo 3, o profeta profetizou que este viria com alegria, trazendo salvação para o seu povo. Essa água era uma água espiritual que traria salvação para o seu povo. Isaías 12, 13. Vós com alegria tirareis a água das fontes da salvação. Portanto, amados irmãos, Jesus, ao exclamar ali: se alguém tem sede, venha. Jesus estava mostrando quem de fato era a água da vida. O Messias chegou, agora ele trouxe água da vida. Jesus usou também ao conversar com a mulher samaritana, quando aquela mulher foi tirar água do poço de Jacó. Jesus explicou para aquela mulher que a água que ele oferecia ia saciar a sua alma permanentemente, para todo sempre. Jesus estava, irmãos, ensinando que a quem recebesse desta água, esta água ia se jorrar para a vida eterna, para dentro da pessoa. Infelizmente, os judeus, muitos que estavam ouvindo, eles estavam cegos, incrédulos, divididos. Eles não compreenderam que aquela pedra era a pessoa de Cristo, aquela água era Cristo, mas eles estavam cegos espiritualmente. Volte comigo lá para o capítulo 7, versículo 40 até 44. No mesmo texto, 7, 40 a 44. Então, os que dentre o povo tinham ouvido estas palavras, diziam: que palavras essas? Eu sou a água, eu sou a fonte da água da vida, e este é verdadeiramente um profeta. Então alguns dizem: esse é um profeta. Alguns reconheceram o ofício de Cristo como profeta. Porém, verso 41, outros diziam: ele é o Cristo. Outros, porém, perguntavam: porventura o Cristo virá da Galileia? 41, 42.
Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi, da aldeia de Belém, de onde era Davi? Assim, houve uma dissensão entre o povo por causa dele. O povo aqui é os judeus. E o verso 44 termina dizendo: e alguns dentre eles queriam prendê-lo, mas ninguém lhes pôs as mãos. Quando Jesus exclamou que ele de fato era a água da vida, houve dissensões, houve dúvida, houve questionamento. Portanto, aqueles judeus estavam obscurecidos, eles estavam alheios do entendimento, não conseguiram perceber, por mais que a lei, por mais que as escrituras, por mais que toda a lei apontava para Cristo, mas eles estavam incrédulos, descrentes. Paulo, irmãos, escrevendo à igreja de Corinto, à igreja de Éfeso, Paulo vai dizer, lá no Efésios, capítulo 4, versículo 18, Paulo diz: obscurecidos de entendimentos, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Perceba, irmãos, aqueles judeus estavam obscurecidos. Não é diferente, amados, nos nossos dias. Muita gente tem sede de muitas coisas, menos sede de Jesus Cristo, menos sede de salvação. Gente que tem sede por dinheiro, sede por poder, sede por honra, sede por prazer, sede por posições. Essas pessoas, meus amados irmãos, são gente que busca todo tipo de coisa, menos a Cristo Jesus, menos a fonte da água da vida. Feliz é aquele, amados irmãos, que tem experimentado essa sede espiritual, essa sede de Cristo. Aqueles homens que não entenderam, não compreenderam que de fato Jesus Cristo era a água da vida. O versículo 38, irmãos, e o versículo 39, por intermédio do Espírito Santo, rios de águas vivas fluirão. Veja comigo o versículo 38. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Verso 38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Perceba, amados irmãos, que Jesus não somente deu testemunho de si, mas Jesus remeteu para as Escrituras. Jesus aponta as Escrituras. Aqueles judeus conheciam as Escrituras. Aqueles judeus entendiam as Escrituras. Eles sabiam que Jesus viria com a fonte da água viva. Quando Jesus, amados irmãos, disse para a mulher, lá em João capítulo 4, Jesus mais uma vez afirma que ele era a água da vida. João capítulo 4, versículo 14, diz assim, João 4, 14: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Percebe, irmãos? Jesus mais uma vez afirmando para aqueles que estavam obscurecidos, que ele de fato era a fonte da vida, a água da vida. Nós somos informados no versículo 38, que esta água emana para o nosso interior. Ou seja, irmãos, essa palavra nos remete, nos mostra que nós receberemos por causa de Cristo esta água da vida. Essa água vai transbordar no nosso interior. Mas na frente ele vai dizer que a fonte da água viva é o Espírito Santo.
Mas ele quer mostrar aqui, amados, que esta água é uma água que corre, que dá para todo o coração, ela flui do coração. Quando nós lemos o Salmo, capítulo 1, versículo 3, o salmista ele vai dizer, Salmo 1, versículo 3, ele vai dizer que como é o crente que tem a água que flui de dentro do seu ser, que é a água que Jesus concede, que Jesus dá, diz assim: ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Rios de água vivas fluindo, e tudo que ele faz, ele é bem sucedido, ele produz fruto, porque este rio também remete para a pessoa do Espírito Santo. Jeremias 17, 8. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Aqueles que recebem a água da vida no seu interior produzirão muitos frutos. Nós precisamos de receber da água do Espírito Santo, esta água viva, essa água que Jesus prometeu, e essa água é o Espírito Santo. Não somente ele, mas também o Espírito Santo é a água da vida. É o Espírito Santo que opera em nossos corações. Jesus Cristo, irmãos, em João capítulo 6, versículo 35, Jesus declara que de fato ele é o pão da vida. Aquele que crê nele jamais terá fome. O que vem a ele jamais terá sede. Aqueles que bebem de Cristo jamais, irmãos, vai ter sede. Por isso ele diz: aquele que vem a mim, beba. Ou é um convite de graça, é um convite onde os verdadeiros filhos de Deus respondem, recebem, flui. E o versículo 39, Jesus continua dizendo, e isso, veja, a ponte que ele fala, ele mesmo diz que é a água da vida, mas também ele remete para a obra do Espírito Santo na vida do povo de Deus. Ele é a água, mas também o Espírito é a fonte que supre todas as necessidades do povo de Deus. Olha aí o verso 39. Isso ele disse com respeito a quem? O Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Mas o que Jesus, irmãos, quer chamar a atenção é que o Espírito Santo haveria de fazer uma obra mais completa, mais plena, mais abrangente. A obra de Cristo, irmãos, na cruz foi perfeita, foi eficaz, mas o Espírito Santo haveria de uma forma esplendorosa, expandir na vida dos crentes. Por isso ele vai dizer que o Espírito Santo até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. O Espírito Santo, irmãos, ele desceu em Pentecostes, quando Jesus, depois de Jesus morto, ressuscitado, na sua ascensão, o Espírito Santo de Deus desceu
sobre o seu povo. O Espírito Santo, ele desceu no dia de Pentecostes, foi justamente para se cumprir a profecia do profeta Joel, em Joel capítulo 2, versículo 28 e 29. Joel profetizou no capítulo 2, do versículo 28 a 29, dizendo: e acontecerá depois daquele dia, depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e os vossos jovens terão visões. Continue. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o quê? O meu Espírito Santo naqueles dias. Quando chega no dia de Pentecostes, Pentecostes significa 50 dias depois da ascensão de Jesus, cumpriu-se a profecia de Joel. Portanto, meus amados irmãos, o Espírito Santo desempenha um papel essencial na vida da igreja, um papel aplicando a obra salvadora. O Espírito Santo, irmãos, opera de várias dimensões. É por meio do Espírito Santo que o homem é convencido do pecado, da justiça, do juízo. Como nós falamos domingo em João, capítulo 16, versículo 8. Este é um papel do Espírito Santo. O Espírito Santo, meus amados irmãos, ele regenera, ele aplica o novo nascimento. Jesus diz: se alguém não nascer da água e do Espírito, não entra no reino dos céus. É por meio do Espírito Santo que o homem nasce de novo. Em Tito, capítulo 3, versículo 5, veja, irmãos, por isso que eu acabei de dizer, o Espírito Santo tem um papel mais abrangente. Ele é mais completo na vida do povo de Deus, do Novo Testamento, da Nova Era, do que fora no Antigo Testamento. E Tito vai dizer, irmãos, qual é o papel do Espírito Santo. Não por obra de justiça, praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou, mediante o lavar regenerador, renovador do Espírito Santo. É ele que nos regenera. Na obra da Trindade, irmãos, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles trabalham junto. O Pai planejou a salvação, o Filho executou a salvação e o Espírito Santo aplica a salvação. O Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Os verdadeiros filhos de Deus, os verdadeiros servos de Deus, o Espírito Santo testifica que de fato nós somos filhos de Deus. É papel, irmãos, do Espírito Santo santificar o crente. O Espírito Santo, irmãos, capacita os crentes para viver uma vida produzindo fruto. Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23. Veja comigo, Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do crente é amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, fidelidade. Lhe certo, irmãos? Lhe certo? Sim ou não? Mas o fruto do crente é amor, alegria, paz. Lhe certo, irmãos? Não, não li não. O fruto do Espírito. É o Espírito Santo de Deus que produz fruto. É o fruto do Espírito Santo que produz alegria, paz, longanimidade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Sem a ação do Espírito Santo, amados, nós somos incapazes de produzir frutos. Frutos que agradam a Deus, frutos dignos de arrependimento. O Espírito Santo, amados irmãos, ele sela o crente.
Ele é o penhor do crente, Ele é a garantia do crente. Aqueles que têm o Espírito Santo de Deus, jamais perecerá, porque o Espírito Santo sela, o Espírito Santo sela, Ele é o penhor. Veja que Paulo diz em Efésios, capítulo 1, versículo 13 e versículo 14. 13 e 14. Em quem também vós, depois que ouvistes, esse ouviste é a voz do Evangelho, a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação. Olha, irmãos, como o Evangelho e o Espírito Santo trabalham juntos. O Espírito Santo, ele convence, ele sela, mas juntamente trabalhando com a palavra. A pregação, o ensino da palavra de Deus vai ser manifestado na vida das pessoas mediante a ação do Espírito Santo. Nós pregamos nas nossas limitações, nas nossas imperfeições, mas é o Espírito Santo que faz a obra. Diz assim: depois que ouvistes a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. O verso 14, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Que maravilha, irmãos, a ação do Espírito Santo na vida daqueles que Deus o chamou mediante a pregação do Evangelho. Também, amados, é por meio do Espírito Santo que Deus capacita os crentes a pregar o Evangelho. Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. O Espírito concede poder. Poder aqui no original é dinamite, para quebrar os corações, para transformar vidas, para converter o pecador. E sereis minhas testemunhas, tanto começando em Jerusalém, como em toda a Judeia, em Samaria, até os confins da terra. O Espírito Santo concede, ortona poder à igreja para pregar o Evangelho. Em suma, amados irmãos, o Espírito Santo, ele é o aplicador da obra redentiva, tornando-se a obra de Cristo eficaz na vida de cada crente e especialmente na vida da igreja. Desde a conversão até o estado de glorificação final, é uma obra do Espírito Santo. Amados irmãos, o Espírito Santo é dado por meio de Jesus Cristo para cumprir a sua promessa. O Espírito veio para cumprir a promessa de Deus. Na economia de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Espírito Santo está subordinado ao Pai e ao Filho. O Espírito Santo glorifica a Cristo. Não é que ele seja inferior, mas na ordem de Deus, o Espírito Santo é subordinado ao Pai e ao Filho Jesus. Nós, como cristãos, amados irmãos, nós somos canais de bênção. Nós somos esses instrumentos, esses rios de água viva, e que através de nós, por meio de nós possamos refletir a presença do Espírito Santo, por nossas mãos, por nossos intermédios,
sendo instrumentos de Deus, do Espírito Santo de Deus, nós possamos, irmãos, ser capazes de realizar a obra missionária de Deus. Veja que Jesus disse que o Espírito Santo haveria de descer na medida que Cristo fosse glorificado. Então, o papel do Espírito Santo é chamar os homens ao arrependimento, chamar as pessoas à volta para Cristo, é encher o crente na sua obra redentora, a sua obra missionária. Que Deus, irmãos, nos dê graça, que Deus nos abençoe, que nós possamos entender qual é o papel do Espírito Santo. Se alguém não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. Creio que todos que estão aqui têm o Espírito Santo e que sejamos instrumentos dele para realizar a obra do Senhor.